Nos capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios, esses capítulos parecem ter sido dirigidos à maioria dos irmãos que se tinham arrependido. Agora, nos capítulos 10 a 13, parece que Paulo está a dirigir à minoria que ainda estão sendo influenciados por falsos mestres, e por isso vê-se aqui uma mudança diferente, abrupta, na maneira que Paulo está a escrever, digamos assim, no tom e na abordagem desta carta. Paulo não vai deixar essas pessoas passar sem chamar a atenção que precisam se arrepender, que precisam mudar a atitude. E assim, então, ele está aqui a explicar, a partir do capítulo 10, que precisam de mudar a maneira como tratam outras pessoas, e por isso Paulo está aqui tentando aproximar-se deles com grande mansidão e gentileza, mas, se necessário, ele virá também com grande ousadia. Então vamos começar a ler aqui do capítulo 10, vamos começar a ler então com o versículo 1. E assim diz: além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele tem sido ousado nas cartas a eles, aos coríntios, como vimos em 1 Coríntios, mas ele está a dizer: se vocês não se mudarem, eu irei visitar vocês com uma grande vara e irei corrigir os problemas. Por isso, que não pensem que eu vou aí simplesmente aceitar as condições de que algumas pessoas estão a ser, digamos, rebeldes contra estes ensinos. E então, por isso, ele continua agora no versículo 2, dizendo: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ele está a dizer aqui que têm que entender que ele, Paulo, não está a atuar de uma maneira carnal. Sim, porque aqui está a questão, que alguns estavam acusando Paulo de agir carnalmente. Vejam, por exemplo, em Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. E vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por isso vemos aqui, não estamos vivendo segundo a carne. Temos que viver segundo o Espírito. Perdão, vejam também no versículo 13 de Romanos 8. Diz assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Por isso, temos que viver segundo as instruções ou a guia que temos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos guia. Por isso é que diz no versículo 14: por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Temos que viver segundo a guia do Espírito. Mas, voltando a 2 Coríntios, alguns estavam acusando Paulo de ser carnal, que não estava convertido. Imaginem estas pessoas a dizer isso a Paulo. Então, continuando aqui, no versículo 3 de 2 Coríntios 10, diz assim: porque andando na carne,
não militamos segundo a carne. Sim, andamos ou somos pessoas físicas com corpo físico, um corpo de carne, mas não estamos lutando as guerras espirituais segundo a carne. Isto é, não militamos, não estamos a guerrear nesta guerra espiritual segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui vemos que as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, que Paulo está a referir, por exemplo, em palavras de hoje, seria: eu não estou aqui com metralhadoras, com granadas, com tanques, com aviões de combate, com drones. Não, não estamos lutando com essas armas carnais. Não estamos lutando contra pessoas, mas estamos numa batalha espiritual. Esse é o ponto importante. Portanto, as nossas armas não são físicas, mas são espirituais. Então, irmãos, onde está a nossa guerra? Onde é que está a ocorrer a nossa guerra espiritual? Pura e simplesmente, irmãos, dentro de nós, na nossa mente. Sim, nós estamos lutando contra impulsos da carne. Vejam, por exemplo, em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso é o que nós estamos a lutar, irmãos. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa milícia. Temos uma guerra contra as nossas coisas internas dentro de nós, da carne. Isso é contra o que estamos lutando. E por isso, como somos seres físicos, não podemos simplesmente eliminar a maneira de pensar como seres físicos. Sim, somos seres físicos. Temos fraquezas físicas. Deus nos fez pessoas físicas para sobrevivermos como seres físicos. E por isso, fisicamente, há necessidade de termos certas coisas físicas para a sobrevivência da humanidade. E por isso, se completamente eliminássemos a maneira de fazer as coisas físicas, morreríamos. A sociedade morreria. Mas temos uma mente física para sobrevivermos como seres físicos. E, por causa disso, temos que controlar, dominar, gerenciar corretamente essas coisas físicas. Temos que superar as nossas fraquezas físicas. Precisamos de vencer, superar esse problema físico que nós temos. Então, continuando, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, na nossa mente, não são coisas carnais, físicas, como expliquei há pouco, mas são armas espirituais que são poderosas em Deus, que vêm de Deus. Para quê?
para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas é que temos que destruir? Isto são fortalezas espirituais dentro de nós. Porque, como disse, temos que vencer as nossas mentes. As fortalezas espirituais, digamos assim, são grandes castelos. Castelos que têm um fosso ao redor e que é como nos tempos da antiguidade, quando tentavam invadir uma cidade, cercavam essa cidade, às vezes por vários anos, fazendo às vezes as pessoas irem a morrer de fome porque não tinham comida para dentro da cidade. Jerusalém, no ano de 40 da era corrente, os judeus basicamente ficaram esfomeados, mas de uma maneira espiritual. Quais são estas fortalezas? E quais são essas armas da nossa milícia para derrubar estas muralhas, tal como pelo exemplo de Jericó, essas muralhas foram derrubadas. Quais são as armas da nossa milícia? Ora, Deus nos dá, digamos assim, armas e armaduras espirituais. Vejamos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Deus nos dá armas e armaduras para lutar, para sermos justos. Vejam também Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E por isso temos armas e armaduras que precisamos de usar para lutar nesta batalha mental contra as nossas próprias mentes, a nossa própria carnalidade. Temos que lutar, sim, contra Satanás e seus demónios, mas a grande luta que temos que vencer, e mesmo nas pessoas no milénio, quando o milénio vier a ser um milénio de paz debaixo do reino de Deus, as pessoas ainda vão ter que lutar contra a sua carnalidade individual. E Deus nos dá, está claro, esta armadura para lutarmos, particularmente hoje em dia, lutarmos contra Satanás. Vejam no versículo 12 de Efésios capítulo 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é lutar contra outras pessoas. Quando temos dificuldades com outras pessoas, pensamos, olha, esta pessoa, isto, aquilo, é fácil de chegarmos a essa conclusão. Mas o ponto principal é que estamos numa luta espiritual contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje em dia, a nossa guerra é espiritual, não só com a nossa mente, como mencionei há pouco, mas também contra o diabo e Satanás e os seus demónios, e hoje em dia também contra a influência da sociedade. E Deus nos dá esta armadura usando essa armadura para lutarmos contra as influências espirituais, particularmente influenciadas por Satanás e pelos seus demónios. E vejam aqui no versículo 13 a 17,
ainda de Efésios capítulo 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficares firmes. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, isto é, de Satanás, todas as influências de Satanás. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, até aqui, todas as armas são defensivas. Mas aqui está a primeira arma, que é a única arma que é ofensiva que temos. E essa é a espada. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, que é através da Bíblia, da palavra de Deus, é a única arma ofensiva que temos. Todas as outras armas, nesta armadura que temos, é defensivo, para defender-nos dos golpes. Mas a batalha que nós temos que ter e defender é somente com as palavras, com a espada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, quais são as fortalezas? As fortalezas que nós encontramos, porque aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, está a falar de fortalezas, para a destruição das fortalezas. O que é que Paulo está especificamente a falar agora aqui, neste capítulo, acerca de fortalezas? Porque está a falar que somos carnais, está especificamente a falar de nós e da luta mental. E agora está a dizer para destruir as fortalezas. E quais são estas fortalezas que nós temos? E aqui o versículo 5 começa a explicar. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isto é, estas fortalezas que temos são argumentos ou que nós temos na nossa mente ou que vêm de outras pessoas que se elevam, que se estão a elevar, que se estão a exaltar contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Diz assim, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos e exaltação contra o conhecimento de Deus. Isto é uma guerra mental. Ou na nossa mente, ou outras pessoas que nos estão a influenciar com ideias e argumentos, ou pessoas que estão a ser influenciadas por Satanás. Porque lembrem-se que a nossa guerra é contra seres espirituais. E por isso essas outras pessoas que estão a tentar a dar argumentos contra nós, contra a verdade, estão a ser influenciadas, muitas vezes essas pessoas, sem saber que estão a fazer isso, estão a ser influenciadas ignorantemente. Não estou a dizer que essas pessoas não são sinceras, mas estão sinceramente erradas. E por isso precisamos ter cuidado com esses argumentos. Vejam então em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver algumas escrituras aqui em 1 Timóteo, e a primeira que vamos ver aqui é capítulo 1, versículo 4. Não se deem a fábulas, não se deem a ideias e sugestões e genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificam.
do que edificam a Igreja de Deus. Não produzem a edificação de Deus, que consiste na fé. Por isso, irmãos, não deem atenção a essas fábulas e genealogias intermináveis. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O verdadeiro golo do mandamento é amor, carinho, com uma boa consciência e com verdadeira fé. Não é estas fábulas e genealogias intermináveis. Vejam também um bocadinho mais adiante no versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Ele está a dizer assim, é como Timóteo fosse um filho dele, tinha muito carinho e cuidado para com ele, este ministro, este, digamos assim, membro da igreja, que agora era um ministro, Timóteo, que ele tinha muito cuidado e que dedicou muito tempo a ajudar a este irmão na fé, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Estamos numa guerra, estamos numa luta, estamos numa batalha, e por isso ele está a dizer, Timóteo luta com estas ideias e estas fábulas que vão aparecer e coisas assim. Vejam também um bocadinho mais adiante, no capítulo 4, versículo 1 a 2. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Sim, vai haver doutrinas enganadoras, doutrinas de demónios, mentiras. Diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Quando a nossa consciência se torna cauterizada, isso é muito sério, porque a consciência é como o Espírito de Deus toca na nossa mente, pela nossa consciência. Isso é muito importante, da nossa consciência ser maleável e sujeita ao conhecimento do caminho de Deus. Por isso Paulo, vemos aqui, ele estava a instruir a Timóteo acerca de ter este cuidado com ideias falsas. Veja que, uma vez mais, no capítulo 6, ainda de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim, leiam, por exemplo, versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. Isto é, tem disputas e discussões de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfémias, ruins suspeitas. Diversas ou perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas estão, digamos assim, obcecadas com disputas e discussões sobre palavras que causam divisões. Por isso, tem cuidado com isso, Paulo está a dizer a Timóteo. Vê-se aqui que Paulo é muito específico acerca desta luta que nós encontramos como cristãos que afetam a mente e que estamos a lutar contra estas fortalezas. Vejam também em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz, ninguém
que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E por isso temos que lutar legitimamente. Estamos lutando como um bom soldado e estamos lutando contra Satanás, o diabo. Estamos lutando contra esta sociedade, o mundo, e contra a nossa própria natureza. Vejam também no versículo 14 deste mesmo capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Contendas de palavras. Quantas vezes vemos problemas, por exemplo, entre irmãos na igreja, que é contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Não têm valor nenhum, só pervertem os ouvintes. Não devemos estar em disputas sobre palavras sem proveito. Versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Estas pessoas falam muito. Por exemplo, na nova versão transformadora diz: evite conversas tolas e profanas. Estão, digamos assim, falando absolutamente sem sentido. Falatórios inúteis, falatórios profanos ou conversas tolas. Versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são pessoas que existiam nesse dia. E é possível que pessoas possam referir-se a outras no dia 2, que não é a minha intenção de falar acerca disso. Mas aqui é que esta palavra vai roer, vai espalhar como gangrena, como câncer. Vai-se espalhar, espalhar, espalhar. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Por isso evita estas disputas tolas, ignorantes, que só estão a gerar contendas. Vejam no versículo 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E por isso oramos, instruímos estas pessoas com mansidão, mas eles estão a resistir isto. E talvez Deus lhes condeça, ou lhes dê, ou conceda, digamos assim, o arrependimento, para que voltem a si mesmo, que voltem ao conhecimento da verdade. Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Sim, estas ideias, uma pessoa começa a envolver-se nestas ideias, estas palavras sem proveito, nestas disputas, nestes argumentos tolos que, ao fim de contas, são desnecessários. E o que está a acontecer é que estão a ficar assim presos pelo Satanás. E isto é perigoso, como lemos, porque se espalha como câncer. Veja também no capítulo 3, versículo 13, 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Essas pessoas próprias nem reconhecem que estão enganadas. E veja um bocadinho mais adiante no capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Vão ter comichão nos ouvidos.
Querem ouvir mais histórias, querem saber mais. Olha, mas quero que me digam mais desta situação. Têm coceira nos ouvidos. Amontoarão para si doutores, pessoas que, olha, eu sei isto, esta sei, não, isto é que foi, aconteceu, isto é que foi, aconteceu. Conforme as suas próprias concupiscências. Estão sempre buscando, digamos assim, o lixo absoluto que está na internet. Vão buscar estas coisas nas redes sociais e sei lá que mais. E estão buscando este lixo absoluto da internet. E vejam aqui no versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se afastando da verdade e voltando a teorias e ideias que têm, ou às suas próprias conclusões. Versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Por isso, temos que ser vigilantes, temos que estar a apoiar a obra. E vejam no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava a ver, quando ele escreveu aqui a Timóteo, já disse que tinha combatido esta luta, provavelmente estava a reconhecer que os seus dias eram breves, e por isso diz, combati este combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos irmãos, Satanás está fazendo tudo possível para destruir você. Você está a pensar nisso? Pense bem. Satanás está a fazer tudo possível para destruir você e eu e nós, para que nós não venhamos a estar no reino de Deus. Está a fazer tudo possível para destruir a Igreja de Deus, para nós não podermos chegar ao reino de Deus. Mas Deus, Jesus Cristo, prometeu que as portas do Hades não vão destruir a Igreja de Deus. A Igreja de Deus vai se manter, embora vai ter estas dificuldades todas. E por isso, irmãos, temos que lutar contra, primeiro, as armadilhas, as ciladas, digamos assim, entre aspas, estas minas terrestres espirituais, na verdade são minas espirituais, mas como se fossem estas minas terrestres de Satanás, que ele tem aí para nos destruir. Temos que fazer tudo para lutar contra este mundão, contra a influência da nossa sociedade à nossa volta, desta politiquice, desta sociedade. Temos que fazer tudo para não ficarmos manchados pelas coisas deste mundão. E temos que lutar tudo para vencer a nossa própria mente que é enganosa. Então, continuando, em 2 Coríntios 10, versículo 5, diz assim, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O nosso objetivo, o nosso golo, a nossa meta como verdadeiros seguidores de Cristo é fazer todos os nossos pensamentos, as nossas ideias que possamos ter, que nós às vezes não reconhecemos que há uma, digamos assim, uma altivez, um argumento que temos que destruir. Temos que estar submissos, temos que ter todo o pensamento submisso à obediência de Cristo. Isso é o que diz aqui. Levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Temos que governar os nossos pensamentos, as nossas emoções,
para não permitir que essas emoções e essas ideias e essas teorias que nos governem. Essas são as fortalezas que está a mencionar ao fim do versículo 4. Diz assim, para a destruição dessas fortalezas que nós temos. Vejam também em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aqui estão estas fortalezas que temos que despojar. Da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da nossa boca. Isto é o que temos que nos livrar. Temos que livrar quando perdemos a paciência, quando explodimos, quando dizemos coisas com raiva, ou com ira, ou com cólera. Temos que viver de uma maneira que reconheçamos que temos que arrepender de muitas coisas que dizemos ou da maneira que dizemos. Temos que lamentar isso. Temos que lamentar o que somos. Temos que pensar cuidadosamente. Precisamos ter cuidado de não dizer o que vem à mente. É muito fácil, irmãos, quando estamos debaixo de pressão, que a coisa chega a um ponto que não aguentamos mais. Então é fácil dizer qualquer coisa errada. E precisamos vencer essas fortalezas. E há outra fortaleza aqui que precisamos também ter cuidado. É quando dizemos, é assim o modo que eu sou. Ora, o que nós estamos a dizer é, olha, eu sou deste modo, sim, somos. Esse é o velho homem, não é? É o que eu sou, é o velho homem. Isso é o que temos que despojar, é o que temos que tirar. E por isso é pior quando dizemos, é assim o que eu sou, e nós, por exemplo, como gentios, ou portugueses, ou brasileiros, ou seja o que for, são assim que somos. Por isso, vocês têm que aceitar. Porque é a maneira que nós somos, a maneira que eu sou, e por isso eu tenho o direito de ser e agir deste modo. Por isso, entre aspas, digamos assim, a pessoa poderia dizer, então aceitem o que eu sou. E depois dizem, eu estou a ser honesto, não estou a ser hipócrita. Então eu posso dizer o que eu quero dizer, porque não estou a ser hipócrita. Mas, irmãos, temos que mudar do velho eu. Essas são as fortalezas profundamente arraigadas, quer dizer, bem agarradas na nossa mente, que devemos de superar. Então, no versículo 6, 2 Coríntios 10, versículo 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. E por isso, irmãos, temos que vencer esta desobediência. Precisamos de ter cuidado de não trazer os nossos raciocínios humanos. Temos de trazer todo o pensamento a ser submisso à obediência de Cristo. Como lemos ao fim do versículo 5. Levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Qualquer tipo de pensamento, ideias, especulações, raciocínios precisam ser submetidos à autoridade de Cristo.
e precisamos de dominar ou autodominar. Esse é o grande problema. Essa é a fortaleza que nós temos dentro de nós, que temos que vencer. Ora, o problema, irmãos, é que olhamos para o físico, olhamos para as pessoas, por exemplo, que estão a ter argumentos contra nós, e estamos a olhar a essas pessoas físicas, estamos a olhar para essa aparência externa. E vejam então aqui no versículo 7, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo, que é de Cristo, pensa outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Deus olha para o coração. E essas pessoas estão a dizer, olha, tu estás errado. Estavam a criticar Paulo, a dizer, olha, ele não estava convertido. Vocês são de Cristo. Também eu sou de Cristo, está Paulo a dizer. Não olham para a aparência exterior, olhem para o coração. Vejam, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Samuel diz assim, chamou Jesse e disse a ele, nem este tem escolhido o Senhor, e por isso procura o outro. E até que veio o David, para escolher David. Porque Deus olha ao coração, não é para a aparência exterior. Vejam, continuando então em Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Diz assim, também nós de Cristo somos. Você pensa que é cristão? Então eu também sou. Por isso não confie na sua própria autojustiça. Que você é melhor que os outros. E por isso Paulo está a dizer que ele tem autoridade debaixo de Cristo para edificar a igreja. Veja no versículo 8. Porque, ainda que eu me glorie mais em alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação, está claro, da igreja, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Paulo tem autoridade que pode usar. E ele vai usar, não vai estar envergonhado a usar a autoridade que Deus lhe deu. Por isso não estejam a dizer, Paulo, que é o que ele estava a dizer, que ele não era convertido. E por isso ele diz aqui no versículo 9 e 10, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Paulo estava a lutar contra estas pessoas que não se tinham arrependido, que estavam a dizer mal dele. E eles estavam a dizer, olha, Paulo não é um grande orador. Ele sabe escrever grandes cartas, mas pessoalmente é uma pessoa fraca e frágil. Sim, possivelmente, podia ser. Ele tinha sido espancado, tinha sido apedrejado, tinha sido, digamos assim, desfigurado, considerado como morto. Possivelmente, fisicamente, parecia uma pessoa fraca e frágil. Então ele diz,
O versículo 11. Penso tal disso, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Não estejam enganados, que embora ele pareça fraco e frágil, não se enganem, porque eu, quando estiver aí falando espiritualmente, falarei e serei pessoalmente da mesma forma. E se for necessário, vou corrigir-vos. Mas o que Paulo estava a dizer é melhor vocês serem corrigidos por esta carta do que eu ir aí pessoalmente e ter que corrigir a vocês. Porque Paulo, através de Paulo, é que a igreja em Coríntios cresceu. Sim, foi a obra de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo usou Paulo. Ele, digamos assim, iniciou esta igreja. Então estes falsos mestres e profetas e professores, e seja lá o que for, estavam a infiltrar-se na igreja. E ele então estava a escrever esta carta, esta parte de 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, estava a escrever esta carta para trazer essas pessoas de volta à linha, para os pôr na linha. Mas se não se voltarem, não se arrependerem, ele então tinha que ir lá e corrigi-los. Versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Por isso vemos aqui, o problema é que estavam comparando entre eles e comparando uns aos outros, e ele estava a dizer, isso não é sábio, não devem fazer isso. Por exemplo, na era de hoje, algumas pessoas dizem, olha, eu sou da era da Filadélfia, mas vocês são da era da Laodiceia, nós somos melhores que vocês. Irmãos, não devemos nos comparar uns com os outros deste modo. Ou outras pessoas dizem, nós temos uma forma correta de governo na igreja, os outros não têm, e estão a criticar uns aos outros. Irmãos, eu acredito que esta é a igreja de Deus. Por isso é que estou aqui, irmãos. Por isso é que estou aqui. Mas não estou definindo nenhum outro grupo. Não estou a definir outro grupo como é ou não é. Eu estou simplesmente a dizer, eu acredito que a Igreja de Deus Unida é a Igreja de Deus, mas não estou a criticar os outros. Eu reconheço que Deus é capaz de trabalhar de várias maneiras. Há pessoas convertidas em outros rebanhos que nós não sabemos. Até Jesus Cristo disse, há outras pessoas de outro rebanho que vocês não sabem. E por isso eu não estou definindo outros grupos ou outras convivências. Mas o ponto é que não nos devemos comparar entre nós. Nós temos certas habilidades, por exemplo, pessoalmente, eu não estou só a falar agora acerca de grupos, mas entre pessoas dentro do mesmo grupo, dentro da mesma convivência, dentro da mesma, digamos assim, da mesma cidade onde há vários irmãos. Nós, por exemplo, não temos as mesmas habilidades que, por exemplo, o nosso irmão ao nosso lado tenha. Ele tem outras habilidades. E por isso não nos devemos estar a comparar uns com os outros. Deus não nos está a julgar comparando uma pessoa com outra. Deus não nos julga pelo que fazemos com o que temos. Perdão, Ele nos julga pelo que fazemos com o que temos. Não está a julgar pelo que nós não temos. Ele não precisamos estar a comparar com outra pessoa. Simplesmente comparamos com Cristo. Cristo é o nosso padrão. E por isso Deus está a considerar o que nós temos e conforme o que nós temos, Ele nos julga. Porque Deus é justo. E o fim, a meta, o objetivo é de nós sermos como Cristo. Cristo obedeceu à lei. Cristo cumpriu as profecias e a lei, como lemos em Mateus 5, versículos 17 a 18.
Ele não só obedeceu à lei, mas cumpriu as várias profecias da lei. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há certos pontos proféticos que Jesus Cristo cumpriu. Em Êxodo 12, está a referir acerca da Páscoa e do Cordeiro Pascal. Jesus Cristo cumpriu essa parte profética da lei. Além de ele obedecer a lei, ele cumpriu as partes proféticas. Ele é o nosso sumo sacerdote, que a lei apontava para um sumo sacerdote. Mas Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. E profecias? Há várias profecias acerca do servo sofridor. E ele cumpriu essas. E as profecias acerca do seu retorno ainda vão ser cumpridas no futuro, à sua segunda vinda. Porque é Jesus Cristo que está a cumprir estas profecias, que vai cumprir o papel do Messias quando ele voltar à sua segunda vinda. E por isso, irmãos, é muito importante nós realizarmos, termos bem na nossa mente que o golo, a meta de Deus para nós, o grande plano de Deus para nós, é fazer de nós seus filhos no reino de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o padrão final a quem nós nos devemos comparar, imitar, seguir. Isto é, nós comparamos-nos com Jesus Cristo, que é a imagem do Deus vivo, que é a imagem do Pai. E isso, quando nos comparamos com Deus, com Cristo, isso é uma verdadeira humildade. Nós não nos comparamos com uma ou outra pessoa, porque nós não somos melhores que Deus ou Cristo. Por isso, comparar com Cristo demonstra a nossa humildade de sermos como Cristo é. Então, continuando agora, no versículo 13, diz assim, porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. A medida é a estatura completa de Cristo, sermos como Cristo é. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegámos também até vós no Evangelho de Cristo. A nossa área de responsabilidade, a nossa área de influenciar a vocês, a nossa, digamos assim, a nossa jurisdição é de dar a vocês o verdadeiro Evangelho, a boa nova do Reino de Deus. É o que diz aqui, o Evangelho de Cristo, a boa nova que Jesus Cristo nos trouxe. Versículo 15. Não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. De maneira que Paulo trabalhou com os outros apóstolos, vemos aqui que eles provavelmente tinham concordado que um ia para nesta direção, outro ia para aqui, outro para acolá, e assim não estavam a trabalhar um em cima do outro na mesma área. E por isso ele não foi onde Pedro estava pregando, e Pedro não foi onde Paulo estava pregando. E por isso vê-se aqui que tinha uma certa responsabilidade em uma área, e ele não estava a ir no campo do outro, como diz aqui no versículo 16. Não ia para o campo do Pedro, não estava a atuar na área onde Pedro estava a trabalhar. Porquê? Porque eles queriam espalhar o Evangelho e cada um dos 12 foram em direções diferentes. Por isso estavam a fazer a obra da sua própria maneira. E por isso aqui vemos que
Ele está a dizer, cada um faça o seu trabalho. E por isso aqui vemos agora, hoje em dia, para nós, sim, há também escrituras que diz que um planta e outro vai pôr a água e tudo isso também é verdade. Depende aonde é que estamos trabalhando, como Deus quer. Mas cada um tem a sua responsabilidade. Cada um trabalha trabalhando um com o outro, cooperando um com o outro para a edificação da igreja. E por isso todos nós, cada um de nós tem que fazer o seu próprio trabalho. E então, versículo 17, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no tenha a glória no Senhor, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O que importa é quem Deus louva, não é nós louvarmos-nos a nós próprios.